E aí, pessoal, beleza? Eu me chamo Ricardo, eu sou um desenvolvedor aqui no time do Hub Digital da Globo, né? E a gente aqui do time, a gente preparou um conteúdo bem massa, né? Que a gente vai estar trazendo aqui para vocês nessa talk, que é sobre um problema que a gente passou lá no time de votação, que é o time que eu faço parte, em tentar buscar melhores formas ali de tornar o nosso cache, a forma de escalar o nosso cache de forma mais eficiente, né? Então, começando aqui as apresentações, como eu falei, eu me chamo Ricardo, né? Eu sou desenvolvedor de software há mais de 5 anos. Já trabalhei em times de front-end, de back-end, de infraestrutura e cloud também. Eu sou maranhense, né? E trabalho home office lá na Globo, daqui de São Luís mesmo. A gente até brinca às vezes aqui no time que o nosso time ele é bem distribuído geograficamente, assim, tem pessoas de regiões diferentes e tal. E a gente tem uma organização bem massa sobre isso. Eu faço parte do Hub Digital da Globo, mas dentro dele eu faço parte de um time chamado Interatividade, que é um time que cuida de algumas aplicações que rodam ali nos sites da Globo, aplicações que são de interatividade, né, que são aplicações que o usuário interage de alguma forma ali para gerar algum tipo de engajamento, e que enriquecem o conteúdo ali do que a Globo tá trazendo nos sites, né. Tá. Começando aqui a apresentação, né, uma coisa importante de falar é sobre a plataforma de votação da Globo em si, né, que é o nosso objeto de estudo dessa talk. Ela é uma plataforma que ela funciona, independente de programa, ela é uma plataforma que funciona em todos os sites da Globo, funciona no G-Show, no G1, no GE, apesar do buzz ali que a gente tem com o Big Brother, ela funciona independente daquele programa, né. E eu trouxe aqui alguns números, especificamente sobre o Big Brother, que é o programa que a gente tem mais engajamento ali na plataforma de votação. Eh, Esses aqui são os dados da última edição, né, do programa do BBB 21. Durante toda a edição a gente teve um total ali de 4,5 milhões de votos, né, que é voto pra caramba, né, e isso gera requisições pra gente. A gente tem mais ou menos uma relação ali de quase uma requisição por voto, então é um pouquinho mais do que isso na verdade, mas é quase isso. A gente teve 4,5 bilhões de requisições pelo menos na nossa plataforma de votação, e ela conseguiu lidar com isso muito bem ali ao longo da edição. A gente trouxe também aqui dados de pico de votos por minuto e votos por segundo. No caso de votos por minuto, a gente teve cerca de 3,5 milhões ali, num recorde, inclusive foi um recorde para a gente mesmo em relação a edições anteriores, e de votos por segundo também, né, que a gente bateu ali cerca de 68 mil requisições simultâneas ali acontecendo na nossa plataforma, né. Então, por ela ter uma quantidade muito grande de requisições, ter que lidar com essa carga muito alta, especialmente nos programas que têm muito engajamento como o Big Brother Brasil, a gente acaba tendo que buscar formas de tentar, aumentar a eficiência, né, de como que cada requisição vai funcionar ali dentro da nossa plataforma, né. Uma parada interessante de falar sobre a plataforma de votação é que no ano de 2020, né, no BBB de 2020, a gente lidou com tanta carga, né, que a gente entrou no Guinness Book, o Big Brother Brasil, no caso, ele entrou no Guinness Book como o programa de TV, né, que recebeu a maior quantidade de votos, do público, que foi cerca ali de 1,5 bilhão de votos. O que na época a gente tinha meio que uma arquitetura de que a gente fazia 2 requisições, então a gente recebeu meio que 3 bilhões de requisições ali em um paredão só, né, o que é requisição pra caramba e a gente tem buscado cada vez mais aumentar a eficiência de como que o nosso sistema está lidando ali com as requisições de voto, né, até porque a gente espera que à medida que as edições vão passando, a gente vai tendo mais e mais tráfego, né. E eu trouxe também para vocês aqui um gráfico que a gente tem, que é o de requisições por minuto. É um gráfico que a gente acompanha ali ao longo das edições e tal. E mais para mostrar sobre um comportamento bem interessante que a gente tem aqui na plataforma de votação, que é um comportamento que quem acompanha talks ali sobre a Globo vai perceber também que a gente chama ali de rajada, né, que são momentos ali durante o programa, ou durante algum programa ou durante o dia que a gente tem uma quantidade muito grande de requisições de forma massiva, e tipo muito diferente do padrão ali, digamos assim, né. Por exemplo, aqui nesse gráfico vocês podem ver que ali das 11 até as 8 horas, mais ou menos, a gente tinha mais ou menos ali uma quantidade próxima de requisições, né. Estava chegando ali perto de 500 mil, mas não ficava ali meio que estável, e à medida que o programa ia chegando, que é o programa do Big Brother Brasil, as requisições iam aumentando até que o horário do programa causava um impacto muito grande de requisições. Tem aquele salto ali perto das 10 horas, né. Então, esse fenômeno da rajada, ele é um fenômeno que a gente tem aqui em vários sistemas que a gente tem na Globo, só que por ele ser tão rápido, né, ele gerar uma quantidade de tráfego tão alta, tão rápido, a gente tem até um problema aqui que o nosso sistema ele não consegue ser tão elástico
ao ponto de perceber que o sistema está demandando mais uso de CPU, mais uso de memória, e precisa escalar. Então, geralmente, o que a gente faz é provisionar mais infra antes para poder lidar com toda essa carga sem não ter nenhum problema ali durante a votação, né? Ainda mais que é um programa ao vivo e tal, então a gente precisa ser bem resiliente, ser bem rápido ali nas respostas com o programa, né? E tal. Como que a gente faz para otimizar essas requisições, né? Eu falei aqui que a gente está lidando com uma carga bem alta de requisições e que a gente sempre tenta ali aumentar é, a quantidade de throughput que a gente tem, né? Quantas requisições mais a gente consegue atender, né? E a gente para olhar algumas questões ali do nosso sistema, né? Eu trouxe aqui alguns pontos que a gente costuma olhar para tentar validar e ajustar para tentar ter mais eficiência ainda mais porque a gente considera que vai aumentando, né, a quantidade de votos ao longo das edições, né? Por exemplo, a gente dá uma olhada ali com muito carinho no passo da requisição HTTP, né? O back-end da votação ele é escrito em Golang, justamente por isso, porque a gente viu ali na linguagem que ela permite ter uma performance muito boa, né, em coisas assim mínimas, né, como, por exemplo, o simples fato de parsear a requisição HTTP já gera um pouco de eficiência para a gente, né, dado que a gente está falando de milhões de votos aqui e milhões de requisições, né. Uma outra coisa que a gente olha aqui com muito carinho é no tempo de requisição em CPU, que cada requisição que a gente tem tá lidando, né. A gente tenta sempre fazer ali a aplicação, ela tem um tempo bem baixo em CPU, porque como como a carga vai crescendo muito abruptamente, né, por conta ali do evento das rajadas e tal, acaba que a gente tem uma requisição que consome muito recurso de CPU, pode impactar negativamente na performance, pode fazer com que a nossa requisição aumente para o usuário à medida que a gente vai recebendo mais requisições ainda, né. Então a gente tenta sempre fazer com que a nossa aplicação use o mínimo de CPU possível para poder processar todo o pedido ali do usuário quando ele está tentando votar. Um outro ponto que a gente olha também é a questão ali de fazer um tuning nos timeouts, que a gente tem ali pela aplicação. O back-end da votação ele comunica com alguns outros serviços aqui da Globo, enquanto as eleições estão chegando e tal, para que a gente precise, para que a gente precise fazer algum tipo de acesso externo. E aí, por conta disso, pode ser que pela quantidade grande de requisições que a gente está recebendo, a gente acabe degradando esses outros serviços externos, né. Então o que que a gente faz? A gente olha para esses serviços que a gente está comunicando e seta um timeout que geralmente é bem baixo, para tentar garantir que, caso aquele serviço comece a demorar mais do que o timeout que a gente definiu, a gente simplesmente ignora aquela comunicação e segue em frente para poder entregar a requisição do usuário, né. E aí um último ponto que eu acabei avançando aqui sem querer, mas é importante a gente falar, e que é o ponto que a gente vai focar aqui nessa talk, que é o tempo de I/O, né. A maior parte da requisição que a gente tem aqui, do voto, ela se baseia em I/O, em idas ao banco de dados, em idas ao cache, e assim como o tempo em CPU, o tempo de I/O ele pode crescer à medida que a gente recebe uma quantidade muito grande de requisições, né. Por exemplo, a gente tem aqui um exemplo de que a gente tem uma requisição, né, e o tempo de resposta que a gente passa para o usuário ali final é o tempo do processamento que a gente faz ali no nosso back-end, mais o tempo das nossas comunicações externas, né, esses IOs que a gente está comentando, né. Aqui eu estou exemplificando o caso do Redis, então, por exemplo, a gente faz um processamento de X milissegundos e a nossa saída ao Redis ela é 20 milissegundos, então o tempo total da nossa resposta vai ser o processamento mais esses 20 milissegundos, né. Se a gente começa a ser mais demandado, começa a receber bem mais requisições aqui, e a gente não tiver throughput para aguentar com essa carga toda, o que é que vai acontecer? A gente vai passar essa carga para o Redis, né, que no nosso caso aqui da nossa aplicação, ele é um serviço que é relativamente essencial, e se essa carga não for atendida, se o Redis não conseguir atender essa carga, ele vai começar a degradar, né, ele vai começar a devolver as respostas com um tempo maior, né. Então aqui no primeiro exemplo, a gente estava respondendo em 20 milissegundos, por a gente estar mandando bem mais requisição, a gente começou a perceber uma degradação no Redis, ele começou a devolver em 100 milissegundos, por exemplo, né, e aí isso degrada o tempo da resposta lá para o usuário também, né, que vai ser o processamento ali mais esses 100 milissegundos que o Redis demorou, né. E como a gente espera que os programas, como eu já falei, né, a gente espera que os programas vão tendo cada vez mais votos ali por minuto, por segundo e tal, a gente sempre tenta fazer um tweak aqui nesse tempo de I/O que a gente tem entre o banco de dados, entre o cache, especialmente aqui no cache, para tentar fazer com que essa degradação não passe para o usuário, né, e nem o nosso sistema fique degradado tão rapidamente, né.
no caso aqui do tempo do I/O, o que a gente poderia fazer? Se a gente tivesse uma quantidade maior de redis para lidar, né, com todas as requisições que a gente está recebendo, a gente pudesse escalar o redis, e distribuir toda a carga entre vários nós ali, ele responderia um tempo mais rápido e isso não impactaria a requisição final, né. Eu aqui no meu exemplo, estou trazendo aqui um cluster de redis, e aí por eu ter um cluster, lidando com uma quantidade grande de requisições, ele também está devolvendo um tempo rápido, né. Ah, tá, eu falei aqui de Redis, mas não falei aqui muito bem o que é essa peça, né, dentro do nosso sistema. Para quem não conhece, o Redis ele é um banco de dados, por assim dizer, só que ele é um banco de dados bem mais simples do que um MySQL, um Postgre. Ele tem um foco ali em ser um banco de dados mais focado em dados no esquema chave e valor, né, tu seta uma chave, um dado ali, ele devolve um ok, se tu pegar essa chave ele vai responder com um valor ali. Ele funciona primariamente em memória, então acaba que muita gente utiliza o Redis, como uma ferramenta para guardar cache, né, dado que a memória é volátil e tal. E apesar dele ser bem simples, ele possui uma série de tipos de dados que tu pode guardar ali no Redis, né. Então, ele tem uma limitação relacionada a string, tipo, todas as chaves têm que ser string, mas os valores podem ser qualquer outro tipo de dado, né. Então acaba sendo bem maleável nesse sentido. Mas tá, para a gente continuar aqui sobre essa talk, e falar sobre como a gente pode tentar melhorar o Redis e fazer com que ele escale junto com a nossa aplicação, a gente precisa, antes, introduzir alguns conceitos que vão fazer muito mais sentido ali à medida que eu vou falando aqui. Então, sigam aqui comigo. O primeiro conceito é o de funções hash. É um conceito que, inclusive, ele é bem comum, em computação. É usado assim em larga escala em muitas e tem muitas aplicações. E é um conceito relativamente simples, né? Qual que é a ideia da função hash? Hashear, por assim dizer. Basicamente tu pegar um valor que está num tamanho ali dinâmico, digamos assim, um valor tipo um texto aqui, hello world, e passar por uma função, que é essa função hash, e transformar isso num valor fixo, né? Fazer uma transformação mudada de forma que ele gere um output que sempre tem a mesma quantidade de caracteres, por exemplo, ou o mesmo tamanho em termos de bits e tal. Aqui no caso eu usei o hello world, passou pela minha função hash, gerou aqui um hash que aparentemente para a gente não faz muito sentido, mas ele tem algumas propriedades que são interessantes aqui de se trabalhar. A primeira propriedade é que essas funções hash elas são determinísticas, né? Então, se a gente passa um hello world, é esperado que ele sempre devolva esse E59FF aí que eu coloquei, né? Não importa a quantidade de vezes que eu estou chamando. E isso é bacana porque tem algumas aplicabilidades bacanas em computação, né. A primeira aplicabilidade, eu acho que muita gente já conhece, né, é relacionada a salvar senhas em bancos de dados. Geralmente quando tu tá colocando a tua senha ali, cadastrando como um usuário ali no sistema, é esperado que o sistema não grave a tua senha em plain text, né, tipo a senha pura ali no banco de dados. O que geralmente é feito é que a tua senha ela passa por uma função hash, com algumas propriedades de segurança, fora essa que eu comentei de ser determinístico e tal. E aí, o que é salvo no banco é o teu texto já transformado, a tua senha transformada em um hash. De forma que, caso tu tente fazer login depois, o que o sistema vai fazer é pegar a tua senha, dado que ele não tem a senha gravada, né, ele vai pegar a tua senha e vai colocar lá na função hash de novo. E aí, como ela é determinística, ela vai gerar o mesmo output, né. Então, se ele comparar os outputs, se for igual, ele vai entender que tu tá botando a senha certa e tu pode passar, pode fazer o login, né. Essa é uma aplicação de uma função hash. Uma outra aplicação que é bem bacana, é relacionada então inclusive aqui o objetivo dessa talk é relacionado a fazer, distribuição de dados, né. Ela pode ser usada como mecanismo para distribuição de dados, a gente vai falar sobre isso mais à frente. E uma última aplicação bacana que também vale mencionar, é relacionada a checksum. Checksum é o seguinte, a gente geralmente quando baixa algum arquivo que é grande ou que é algum arquivo que se tu tentar baixar ele e usar e ele estiver corrompido de alguma maneira, pode ser perigoso para ti. O que geralmente é feito isso acontece muito inclusive no mundo Linux, o pessoal coloca o arquivo e coloca um hash, tipo esse que eu coloquei aqui na apresentação, abaixo do arquivo, para você fazer a validação, né. As funções hash também podem receber qualquer tipo de dado, assim, tipo um bytes, por exemplo, de um arquivo. A gente passa os bytes para a função hash e aí ela devolve um resultado, hashado daquele arquivo fixo, né. Então se o arquivo foi baixado corretamente, é esperado que se tu passar o arquivo para a função hash,
ele devolva a mesma string, né? Se tu passar um arquivo que foi corrompido por algum motivo ali, download, por exemplo, o hash vai ser totalmente alterado e tu consegue validar se aquilo foi baixado corrompido ou não. E aí tu consegue usar o arquivo é, da forma correta ou baixar novamente, etc. Tranquilo. Um segundo conceito que é bacana de a gente falar aqui são das hash tables, né, ou tabelas hash, né, que é um conceito que vai fazer bastante sentido à medida que a gente for passando aqui a talk, e é importante a gente entender aqui como é que funciona uma hash table por trás, né. Mas o que é uma hash table? Essencialmente, uma hash table ela é um objeto JavaScript, um dicionário ali do Python. É um tipo de dado que tu passa uma chave e ele retorna um valor, né. E, inclusive, ele faz isso em tempo de resposta bem rápido. Geralmente é tido como boa prática, inclusive, em linguagem tipo Python, tu fazer uso, um uso extensivo ali de dados como esse, né, como um dicionário, porque isso aumenta a performance ali do teu código e tal. Só que geralmente nessas linguagens de programação mais alto nível, a gente não vê a implementação que é feita por trás, né. É, mas essencialmente todos esses tipos de dados, como dicionário, objeto e tal, eles são baseados nesse princípio aqui da hash table, né. E como é que funciona uma hash table? Essencialmente a hash table ela é um array que é mapeado na memória, né, um ou 2 arrays, depende da implementação, mas ela é um array, ela tem várias posições, geralmente, são definidas muitas posições, porque ela é uma estrutura de dados mais espaçada, e ela se baseia no princípio da função de hash, né. E aí qual que é esse princípio? Aquele princípio que eu estava comentando agora há pouco dela ser determinística, de ela mapear um tipo de dado qualquer para um outro dado de forma fixada e tal. E aí tá, como que ela funciona ali por baixo dos panos, né, em detalhe. Trouxe aqui no meu exemplo um objeto, né, ele tem as propriedades A e B, né, com os valores 5 e 3, e aí eu estou tentando acessar a propriedade A. O que é que é feito ali por trás? O que é que a V8, por exemplo, faz ali por trás? Ele pega a chave que eu estou tentando acessar, né, e passa por uma função de hasheamento, né. Ele calcula um hash em cima daquela chave, né. Aqui no meu exemplo ele pegou o valor 49, só que além de a gente ter que fazer esse retorno da função hash para pegar e mapear ali dentro do array, a gente também precisa fazer uma operação de mod, né, que para quem não conhece, a operação de mod é basicamente pegar o retorno ali de uma divisão, né, e ela tem uma propriedade meio que de rotacionar um valor, né. Se a gente faz um mod 6, por exemplo, independente do valor que eu passo ali para a operação, ele sempre vai ficar variando entre 0 e 5, por exemplo, né, e isso é uma propriedade bacana aqui que a hashTable utiliza. Aqui no meu exemplo, arbitrariamente eu defini ali que 49 mod 6 é 1, né, e daí a hashTable vai tentar pegar o primeiro array auxiliar e vai colocar o dado ali na posição 1, por exemplo, né. Por exemplo, aqui eu estou tentando acessar o objeto com a chave A, então ele vai ali na posição 1 do primeiro array e vai procurar o dado ali dentro daquele array, né. Essa é uma forma de implementar. Uma segunda forma seria simplesmente ali, não ter esses 2 arrays, um array e um outro auxiliar, e simplesmente a gente acessar o dado no primeiro array. Só que aí tem uma questão, as funções hash, elas têm algumas propriedades que elas precisam seguir, né, para que a gente consiga ter uma boa função hash, né. Ela precisa ser determinística, né, que é o que torna ela uma função de hash bacana. Ela precisa ter uma boa, digamos assim, aleatoriedade no retorno, no sentido de que se eu passo um dado ligeiramente diferente, ela tem que retornar um valor totalmente diferente, mas ainda ali fixado e tal. Então, se eu tiver uma boa função hash aqui utilizando aqui junto com a hash table, o que pode acontecer é que se eu não fizer parte do mod, eu teria que ter um array com muitas posições para eu meio que ter que mapear com todos os possíveis retornos que a minha função hash teria, né, e aí isso requeria uma quantidade muito grande de memória, né. Então, geralmente o que você faz é isso, são criados 2 arrays ali, um auxiliando o outro para ter uma distribuição bacana dos dados na memória, né. Tá. As hash tables, elas têm uma questão que é o seguinte, a gente tem um tipo de dado aqui, né, que é tão, digamos assim, poderoso, né, que é o dicionário, o objeto ali do JavaScript, que pode ser necessário que a gente precise, alocar uma quantidade muito grande de chaves, né. Aqui no meu exemplo eu estou indo ali do A até o G, mais para fins didáticos, mas imagina que aquele objeto ali ele tem milhões de chaves, né, bilhões de chaves, tem uma quantidade tão grande que a gente não consiga colocar, esse objeto todo em uma instância só da nossa aplicação.
né. Então, acaba que existem algumas formas que são estudadas pela ciência da computação sobre como que a gente, pode distribuir uma hash table, né, e o Redis que eu comentei lá atrás, ele se beneficia dessas formas, né, para que a gente também consiga distribuir os dados que estão dentro dele, né, porque essencialmente o Redis ele é como se ele fosse uma grande hash table, né, um banco de dados totalmente baseado nessa ideia aqui de objeto, chave, valor e tal. Então os mesmos problemas que eu vou comentar aqui sobre a hash table, eles se aplicam ao Redis e a gente pode visualizar ele dessa forma, né. Aqui no meu exemplo eu faço ali o cálculo do hash da chave F, né, e da forma como eu mapeei aqui, isso é uma forma inclusive de resolver esse problema de hash table distribuída, é tu delegar, algumas instâncias da tua aplicação com partes daquele hash table, né. Então, por exemplo, eu tenho ali a instância A que guarda as posições 0 a 25, então se a função hash devolveu um dado de 0 a 25, então é porque é para cair naquela hash table A. Se ela me retorna de 0 a 50, então cai na B, 0 a 75 na C e por aí vai, né. Aqui no meu exemplo ele caiu ali na C. Mas tá, esse é um problema que ele é estudado pela ciência da computação, como eu havia falado, né, então a gente pode tentar visualizar o Redis dessa forma, né. Então tá, já falei aqui sobre hash table, sobre funções hashes, o que é que isso tem a ver com como distribuir o nosso cache, né. Como eu tinha falado, o Redis ele é essencialmente uma grande hash table, né, então a gente pode tentar resolver o problema de formas parecidas aos que a gente resolveria quando a gente vai tentar fazer ali a distribuição de uma tabela hash, né, ou de um dicionário, ou de um mapa e tal. Uma forma que a gente pode fazer essa distribuição, uma forma que eu considero relativamente simples, né, é simplesmente fazer um hash mod n. Por exemplo, aqui no meu exemplo, eu faço uma consulta ali ao Redis, eu faço um get na chave Gustavo. Posso simplesmente fazer o hash da chave que eu estou passando, o hash da chave Gustavo, e ele vai me dar um valor arbitrário. Esse valor arbitrário eu faço mod a quantidade de nós que eu tenho aqui, no caso aqui eu tenho 3 redis, então eu faço um hash mod 3. E aqui no meu exemplo ele caiu ali na primeira posição, né, no primeiro nó. À medida que eu vou tendo mais chaves ali de forma aleatória, né, ele vai fazendo uma distribuição relativamente balanceada ali entre vários nós do Redis e eu meio que resolvo o meu problema aqui de escalonamento e distribuição do cache dividido entre vários nós. Essa abordagem que eu tinha comentado, ela tem um pequeno probleminha, né, que é o problema ali voltado ao momento que tu faz um escalonamento. Eu tinha comentado que a gente meio que tinha resolvido, mas eu botei uma pequena mentirinha para explicar aqui essa questão. Então o que que acontece? Se eu adicionar uma nova instância do Redis, né, ao nosso cluster aqui, o que que vai acontecer? Toda vez que eu for tentar recuperar as mesmas chaves, eu vou ter que ajustar ali a minha função para que ela faça um mod não de 3, né, mas agora de 4, que é para poder fazer o balanceamento entre as 4 instâncias, a nova instância que eu coloquei. E aí isso vai causar um problema na hora de reorganizar as chaves aqui do Redis. Porque o simples fato de eu ter aumentado ali o meu mod, né, o meu cálculo ali, vai fazer com que todas as chaves não façam mais sentido estarem nas posições que elas estão, né. No meu exemplo anterior, eu estava fazendo o hash mod 3, então a chave Gustavo estava no primeiro redis, e agora eu ter aumentado um redis vai fazer com que o hash Gustavo mod 4 vai cair num outro redis ali arbitrário, né, aqui no caso o segundo redis. E aí eu vou tomar um cache miss, né, um cache miss é quando a gente tenta acessar um dado ali no cache e o dado não está lá, né. Essa abordagem do hash homogêneo, ela pode ser ok para alguns casos, especialmente os casos que tu tem uma arquitetura ali que tu não mexe muito na quantidade de redis. Se tu tem uma aplicação que não tem uma carga tão alta, tu pode começar ali, sei lá, com uma quantidade X de nós de redis e ela não mudar muito, acaba que vai ser ok seguir uma abordagem simples assim, né. Só que no nosso caso aqui da votação, a gente não pode, se dar esse luxo, né, digamos assim. Especialmente porque a gente pode ter a questão de ter que escalonar o Redis durante uma votação ou meio que num esquema ali ao vivo, e aí acaba que a gente ter que dar cache miss em todas as nossas chaves disponíveis ali pode vir a ser um problema, né. Ah, tá. O próprio Redis, ele tem uma abordagem para escalonar ele meio que ter várias instâncias ali do cluster, que se baseia num princípio muito parecido com esse que eu comentei do hash mod-n. Ele faz uma parada bem parecida, assim. A gente passa uma chave para ele faz um hash dessa chave,
vem um valor arbitrário, esse valor arbitrário ele faz um mod, e daí ele encontra qual que é o redis que ele vai colocar aquele dado, né. Só que o que que ele faz? Ele tenta uma abordagem aqui para mitigar esse problema que eu tinha comentado antes, né, de ter que fazer todo um rebalanceamento e tal, que é de fazer o uso de hash slots, que é um conceito que ele chama, que é basicamente criar nós virtuais, digamos assim. Por exemplo, aqui no meu exemplozinho, eu tenho 3 nós de redis, né, 3 nós aqui que eu coloquei em vermelho como principais e 3 nós aqui que são réplicas. E aí, ele define que, sei lá, da posição o redis ali na posição A, ele tem as chaves da posição 0 à posição 5.500. O redis ali na posição B, ele tem da posição 5.501 a 11.000, né. Então, ele meio que define alguns ranges, maiores que a quantidade de nós que ele tem de redis, e aí ele faz um mod em um número também bem alto, de forma que quando ele vai tentar fazer a distribuição, eh, existem grandes chances existe um número maior de chances, digamos assim, de tu cair no mesmo nó ou em nós arbitrários ali. Então, por exemplo, se eu precisar adicionar um novo nó, eu teria que eu teria que fazer meio que uma distribuição, mover alguns desses ranges ali que eu defini para esse novo nó. Então acaba que o que ele faz é tentar mitigar o problema de rebalancear todo o cluster, né. Com esse lance dos slots, eu rebalanceo somente algumas chaves. Tranquilo? Eh Aqui no meu exemplo ele fez ali o hash mod Gustavo, né, caiu ali na posição 5.600, então como está ali dentro do range do meu conjunto de nós ali B, ele entra naquele cara ali, né. E tá, essa abordagem ela como a outra ali do hash mod, ela pode ser ok também para muitos casos, né, ela tem algumas vantagens e desvantagens, né. A vantagem é que o Redis ele faz o gerenciamento de toda a distribuição de carga e tal, e facilita a configuração do cluster. Ele tem meio que ferramentas ali para te auxiliar na redistribuição das chaves, no rebalanceamento, e adicionar nós e remover os nós. Só que tem um contraponto que no nosso caso aqui é bem importante, mas para muitos casos pode ser que não seja, que é o de que meio que como o Redis ele faz todo esse gerenciamento, isso não é feito do lado da aplicação, por exemplo, então acaba que requer uma pessoa de infra para fazer esse ajuste, né. Tipo, se a gente precisa adicionar, sei lá, 30 nós novos ali de Redis, durante uma votação, a gente vai precisar ter que fazer meio que uma configuração ali do lado da infra, bem manual, né, usando as ferramentas que o Redis provê, né. Então acaba que isso pode não ser muito ágil, né. E aí um segundo contraponto sobre essa abordagem, é que a performance dela é reduzida em favor da abstração. O que é isso? É tipo assim, por eu não estar fazendo todo um gerenciamento do lado da minha aplicação, mas o Redis está fazendo isso, isso vem com um custo, né. Toda vez que eu tento acessar um dado, o próprio Redis faz esses cálculos de hash, de mod, de encontrar qual que é o cara que vai guardar aquele dado e tal. E aí a gente fez uns testes de benchmark aqui no time de interatividade, a gente percebeu que essa abordagem ela tem uma perda de performance versus simplesmente usar o Redis sem usar nada de modo cluster e tal. Né, então, como eu falei, é uma abordagem que pode servir para muitos casos, mas para o nosso caso que acabou que ela não foi tão bacana, né, então a gente acabou indo para um outro tipo de solução, né. Uma segunda solução, que a gente viu, aqui no time e que ela se mostrou mais interessante do que utilizar o Redis Cluster, foi fazer uso de uma estrutura de dados chamada hash consistente, é um conjunto de algoritmos que se chama assim, né, e qual que é a ideia deles, né, o que que ele define? Ele define um conjunto de pontos, né, aqui de itens para guardar as informações ali do cache, né, aqui no meu exemplo eu tenho ali meio que um array, né, um array A que vai do 48 à posição 55, né, e ele define que esse array ele tem um comportamento bem curioso que é de que quando tu chega na posição 55 e tu está iterando sobre ele, ele volta para a posição 48, né, ele funciona mais ou menos como se fosse um anel, um loop, né, mais ou menos nesse esquema aqui dessa imagem. E aí qual que é a ideia dele? Eh, a ideia do hash consistente é tu modelar o teu cluster Redis meio que dentro desse anel, né. Esse anel ele basicamente define toda a tua memória, todos os locais que tu pode colocar chaves e tal. Então aqui no meu exemplo eu estou definindo aqui 3 chaves, o Michael, o Alex e o Gustavo eles estão na posição 48, 50 e 54 são as posições que eu vou guardar ali na memória. Ele também define
que cada nó que tu tem ali no teu cluster, ele também tem um ID, e esse ID também é guardado em algumas chaves arbitrárias ali dentro do teu ring, né. Então aqui eu tenho 3 nós, o nó A, o nó B e o nó C, ele também estão em posições, próximas ali dos dados. E aí qual que é a sacada dele, né. Na outra abordagem que a gente tinha comentado, né, se a gente precisasse adicionar um novo nó, a gente tinha que fazer toda uma redistribuição das chaves, né. Nessa abordagem aqui, o que é que ele faz? Ele define onde as chaves vão ser colocadas baseado na posição delas dentro desse grande anel aqui. Então, por exemplo, ali o Michael com o valor 5, ele vai ser colocado no nó que está mais próximo dele. Essa é a regra que ele define. Então aqui, por exemplo, o Michael fica no nó A, o Gustavo fica no nó B e o Alex fica no nó A, porque seguindo ali o sentido horário é a posição que ele está mais próximo, né. E aí o que que acontece? Se eu tirar um nó ou fazer qualquer ajuste ali nesse meu conjunto de informações, no caso ali, por exemplo, eu adicionei um nó D, o que ele vai fazer ele vai manter os dados que não estão próximos ali daquele nó, dentro do ring, e vai ajustar somente algumas das chaves, né. Ele tem uma propriedade que acaba sendo bem bacana pra gente, que é de que se eu adiciono novos nós, eu não tenho que mexer em todo o cluster. Não tenho que mexer em todas as chaves ou em quase todas as chaves. Mexo só nas chaves que são próximas ali daquela chave que eu estou adicionando dentro do ring, né. E assim como toda abordagem ela tem vantagens e desvantagens, né, o hash consistente ele tem uma vantagem de que, por o gerenciamento dele, ele ser feito pela app, não é uma coisa que o Redis implementa, mas é uma coisa que a gente pode implementar ali do lado do Node, por exemplo, ou do Golang, aqui no nosso caso. O Redis ele não precisa ser mexido a nível de infraestrutura, né. Então, adicionar um novo nó, por exemplo, pode ser basicamente a gente subir uma configuração, uma variável de ambiente nova, né, e aí a aplicação vai ser deployada e aí ela já vai estar apontando para aquele novo nó e o novo nó vai começar a receber, as chaves ali e tal, né. E a segunda propriedade, que é como eu havia comentado, é que ao adicionar os novos nós, a gente não precisa fazer todo um rebalanceamento do cache, né, de todas as chaves que estão no Redis. Somente das chaves que estão próximas ali de onde a gente colocou o novo nó dentro do nosso ring, né. Só que ela também tem desvantagens nessa abordagem. Uma desvantagem é de que a distribuição das chaves ela pode ter uma variação relativamente alta, entre os nós, né. Por exemplo, eu tenho essa imagem aqui, e eu tirei aqui alguns nós, eu tirei o nó B e o nó C, né. Então o que que vai acontecer? No sentido horário, a chave Gustavo, ela vai até o nó D, a chave Alex vai para o nó D. E aí a gente vai ter um nó ali que tem o dobro das chaves do outro, né, que é o nó A. Acaba que essa distribuição ela acaba ficando muito à mercê da proximidade que está ali dentro do ring, né, isso pode vir a ser um problema. Tu não vai ter uma distribuição exata ou próxima de exata. Nos testes que a gente fez aqui, a gente percebeu problemas de distribuição ali de próximo da casa dos 30%, né. Então, para muitos casos isso pode ser ok, para o nosso caso aqui, como a gente estava buscando cada vez mais eficiência ali em como que a gente fazia o escalonamento do Redis, a gente considerou ir para uma outra abordagem, né. E tá. Um segundo ponto contra essa abordagem é que pode ser mais complicado, né, utilizar em uma arquitetura que a gente tem mais de uma aplicação olhando para aquele cache, né, porque como é uma coisa que é feita do lado da aplicação e não dentro do Redis, o Redis não está abstraindo isso para a gente, então toda aplicação que está apontando para aquele mesmo cache tem que aplicar toda a mesma lógica de hash consistente, né. Tem que usar a mesma função de hash, tem que conhecer os mesmos nós virtuais, isso pode vir a ser complicado, né. Passando aqui, a gente acabou chegando numa quarta solução, que foi a solução que a gente utiliza hoje em dia, que ela é meio que uma variação do hash consistente, mas uma versão que faz uma distribuição mais igual ali entre os nós que a gente tem, né. Ela tem um nome bem complicado, é o Rendezvous, que é o nome desse algoritmo. Qual que é a ideia dele? Inclusive ele foi criado antes do hash consistente, mas ele tem as mesmas propriedades, né, de permitir fazer uma distribuição dos dados ali sem que tu tenha que mexer todo o teu cluster. Qual que é a ideia dele? Ele basicamente funciona assim, a gente passa uma chave para ele, né, que no meu exemplo estou passando um session 1, 2, 3 ali, eu passo para minha aplicação vai fazer um cálculo de hash, de função hash em cima dessa chave, mais um ID, de cada nó que eu tenho aqui. No meu exemplo aqui eu tenho os nós A, B, C e D, então pego o session 1, 2, 3 mais A, gera um valor.
Session 1, 2, 3 mais B gera outro valor. E assim vai. E aí a sacada dele é procurar, dentre todos esses cálculos que ele fez, qual que gerou o valor maior, né? Então aqui no meu exemplo foi o terceiro item ali, né? Ele gerou o valor 96, e daí ele usa essa informação para descobrir em qual nó do meu cluster ele vai colocar o dado, né? E aí, à medida que as chaves vão sendo colocadas, o quão aleatórias as chaves vão sendo criadas, né? Quanto mais aleatórias elas forem, mais a distribuição vai sendo feita, e quanto mais chaves eu também tiver, mais próximo de igual, em termos de quantidade de chave, todos os nós vão ter, né? Esse algoritmo ele tem uma distribuição melhor em relação ao hash consistente também, né? Porque como ele simplesmente faz um cálculo do maior, ele não vê uma questão de proximidade e tal entre os nós ali, então acaba que um nó não fica, caso um nó saia do cluster, um nó entre no cluster, um nó não fica tendo mais ou menos chaves do que os outros. E é isso, pessoal. É, esse foi a nossa talk, né? Deixei aqui os meus contatos aqui de e-mail, de GitHub, LinkedIn, Instagram. Me adicionem lá, qualquer dúvida que vocês tiverem podem mandar também que eu respondo. E é isso. Valeu.